A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e este é o Assunto É da sua Rádio Novo Tempo, mais um programa da nova série que estamos começando com você, aqui pela Novo Tempo, trazendo informações da Bíblia Sagrada sobre esse assunto tão polêmico que é a morte. Como entender a morte, o que acontece com o ser humano quando morre, essa questão da reencarnação, do espiritismo. E para falar com a gente nessa série de 8 programas, Leandro Quadros. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Hamilton, graças a Deus. E estamos numa semana importante porque estamos entrando aí no estudo de um dos pilares do Espiritismo que nós iremos analisar. Nos próximos 2 estudos, Hamilton, analisaremos este primeiro pilar, primeira base, né? E depois vamos continuar analisando para que o nosso ouvinte tenha a verdade conforme revelada na Bíblia. O Leandro é um profundo estudioso da Palavra de Deus, além de ser jornalista, apresentador do programa Na Mira da Verdade, é consultor bíblico da Escola Bíblica e conselheiro também. É uma alegria tê-lo aqui, Leandro. Muito obrigado, Hamilton. Bem, Leandro, de acordo com a doutrina espírita, reencarnar significa voltar com a alma para dentro de um novo corpo. Isso são palavras e definições e conceitos de Allan Kardec, que é o pai do espiritismo moderno. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Isso, definição de Allan Kardec. Leandro, é verdade que a reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus? Definitivamente, Hamilton, não. Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele estava redondamente enganado. Porque para os judeus que escreveram a Bíblia, não existe o termo reencarnação e muito menos a ideia aparece na Bíblia, essa ideia reencarnação. Sim. Os judeus entendiam a morte como sendo um estado de total inconsciência. Nós vamos até estudar isso em outra ocasião. Sim. E esse estado de total inconsciência, Hamilton, é até o momento em que o corpo será ressuscitado. E há alguns textos na Bíblia que são muito claros em afirmar isso. Eu queria ler o primeiro, Hamilton, que se encontra em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, os mortos não têm mais como exercerem suas atividades em coisa alguma do que acontece em Não nosso pode mundo. influenciar em nada. Não pode influenciar em nada. Então, a afirmação de Allan Kardec de que os judeus acreditavam na reencarnação, ela não condiz com o que está na Bíblia. E tem um outro texto aqui que é muito esclarecedor, que é Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse além seria a sepultura? Seria a sepultura, exatamente. Na Bíblia, o termo além se refere à sepultura. E aqui está falando que na sepultura, neste além, a pessoa não tem obra alguma, ela não faz nada, ela não tem projetos, ela não tem conhecimento ou sabedoria de nada. Então, Allan Kardec, aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava equivocado realmente em relação a este assunto de que a Bíblia ensina a reencarnação. Esses textos mostram claramente que Allan Kardec não tinha razão ao jogar a responsabilidade para os judeus na questão da reencarnação. Não tinha razão, Hamilton. E até nós temos aqui provas de alguns escritores judeus da Bíblia que acreditavam que a morte era um sono e não uma nova oportunidade para reencarnar. E eu vou citar alguns deles. Davi. Sim. No Salmo 13, verso 3, Davi pede a Deus que ilumine os olhos dele, de Davi, para que ele não durma o sono da morte. Outro judeu que acreditava ao contrário do que afirma Allan Kardec é Jeremias. Em Jeremias 51, verso 57, ele usa a expressão sono eterno para aqueles que não aceitam a Deus como Salvador. Sim. Daniel 12, versos 2 e 13, afirma que a recompensa será dada na ressurreição e não na reencarnação. E no verso 13, Daniel afirma que
a morte é um sono. E o apóstolo Paulo, Hamilton, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 6, versos 20, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15, ele também afirma que a morte é um sono. Então, Davi, Jeremias, Daniel, Paulo são alguns dos judeus que escreveram a Bíblia e que afirmam que a morte é um sono. Então, segundo a Bíblia Sagrada, quem morreu está fazendo o que hoje? Dormindo. Está dormindo até o dia da ressurreição. Os bons? Os bons e os maus. Os maus também. Os maus também, porque eles receberão a recompensa, Hamilton, definitiva, os justos na ressurreição. E os maus também receberão o castigo, só que na segunda ressurreição. Vão haver duas ressurreições. Sim. Agora, Jesus, o principal dos judeus, né? Na Bíblia Sagrada, poderíamos intitulá-lo assim. Será que ele concordaria com esse pensamento de Allan Kardec? Ele pensa como pensava Allan Kardec? Excelente pergunta, Hamilton. A resposta está em João capítulo 11, verso 11 a 14. Jesus, que é Deus, o maior de todos os seres, aquele que realmente conheceu o judaísmo, ele afirmou o seguinte sobre a morte em João 11, 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ele está bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles achavam que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Cristo comparou a morte de Lázaro, Hamilton, a um sono. E a Bíblia, em mais de 50 vezes, apresenta a morte e usa o termo sono para se referir à morte. E uma coisa interessante é que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não falou assim: Lázaro, desce do céu, ou Lázaro, sobe do inferno, ou Lázaro, sai de um outro corpo onde você reencarnou. Ele simplesmente falou assim: Lázaro, sai para fora. Ele estava na sepultura. Ele estava na sepultura. Então Cristo não concordava e não concorda com o pensamento de Allan Kardec. Agora, Allan Kardec acha que a ressurreição e reencarnação são sinônimos, é a mesma coisa. Será que seria isso certo, correto? Simplesmente, Hamilton, não há apoio bíblico para essa afirmação de Allan Kardec, por algumas razões. Segundo a maioria dos dicionários, o termo reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, não é? Sim. O espírito ir por uma nova carne. Também o dicionário afirma a pluralidade de existências com um só espírito. Já a palavra ressurreição vem de termos gregos. Um dos termos gregos é anástasis e outro é ergersis. Esses termos gregos, eles significam, sabe o que, Hamilton? Levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. Veja, o termo levantar, erguer, nada sugere com reencarnação. Então, Sim. no grego, o termo ressurreição não é o mesmo que reencarnação. Vamos continuar esse assunto depois do intervalo? Vamos lá. Um rápido intervalo e já voltamos com a sequência do Assunto É, aqui pela Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Muito bem, estamos de volta. O Assunto É da sua Rádio Novo Tempo, uma série especial sobre o assunto da mortalidade da alma, sobre a crença espírita. Como já mencionamos aqui em programas anteriores, nós não estamos aqui atacando ninguém. Exatamente. Nós temos um respeito muito grande pela crença das pessoas, mas há um desvirtuamento desse assunto na mídia, na grande mídia, nas novelas, nos filmes, nos Realmente. livros. E é preciso que a gente apresente o outro lado, o lado da palavra de Deus. Com certeza. E nós temos aqui a Rádio Novo Tempo, né, Hamilton? Tem o compromisso de apresentar a Bíblia como a nossa única regra de fé e fonte de conhecimento espiritual. Antes do intervalo, Leandro, a gente estava falando sobre essa questão aí da ressurreição e da reencarnação. Que Allan Kardec disse que eram sinônimos dos termos. Isso. O que mais você pode dizer sobre isso? Bom, a primeira razão que eu apresentei, Hamilton, para não crermos nisso é que no grego o termo ressurreição, ele significa levantar e não reencarnar, então não são sinônimos. Sim. A segunda razão é que na Bíblia são mencionados, ali na Bíblia, né, são mencionados 8 casos de ressurreição de pessoas, sendo 7 de restauração da vida.
Isto é, uma ressurreição para tornar a morrer depois. Sim. E não ressurreição para tornar a reencarnar. Porque essas pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia morreram. Não, a não ser Jesus, né? Exatamente, que ressuscitou e voltou para o céu. E Moisés que foi ressuscitado e foi para o céu. Mas as outras ressurreições, as pessoas foram ressuscitadas e tornaram a morrer. E a Bíblia não diz que elas tornaram a reencarnar. E interessante, Hamilton, que no mesmo livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estávamos analisando o capítulo 4, Sim. quando ele afirmou que os judeus acreditavam na reencarnação. Há uma contradição no livro, no que ele afirma anteriormente, né? Eu queria até ler aqui o que ele escreveu no mesmo livro, o seguinte: as ideias dos judeus sobre este assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, mas apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Você percebeu contradição, Hamilton? Sim. Em um lugar do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que os judeus acreditavam na reencarnação. Agora aqui, nesta parte do livro, ele afirma que os judeus só tinham vagas noções e incompletas sobre a alma. Então aqui ele mesmo se contradiz. Por quê? Porque não está seguindo o método bíblico Sim. de entender este assunto importante. Agora, ele se baseou em algum texto bíblico para afirmar que Jesus e que os judeus acreditavam na reencarnação? Realmente, Hamilton, Allan Kardec se baseou em alguns textos bíblicos, tirou-os do contexto bíblico e reinterpretou-los. Como muita gente faz hoje aí, né? Exatamente, ele reinterpretou esses textos, o que muita gente faz hoje. E alguns desses textos, Hamilton, até o ouvinte poderá ter acesso a eles, a uma explicação mais detalhada, né, nos programas que ele vai solicitar por cópia ou fazer Sim. o download e tudo mais. Mas alguns desses textos que eu gostaria de mencionar hoje, nós mencionaremos outros na próxima lição, um deles é Mateus 11, 13 a 15. Pois não. Eu vou ler esse texto, Hamilton, que Allan Kardec diz que esse texto é uma prova de que existe a reencarnação. Então eu vou ler Mateus 11, 13 a 15 e vamos ver biblicamente se realmente é isso que a Bíblia ensina. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ao que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Como Jesus afirma aqui que João Batista era Elias, então Allan Kardec concluiu o seguinte: João Batista era Elias reencarnado, exatamente. Mas será que é isto que Jesus está dizendo? Não é isso, Hamilton. Quando analisamos o contexto bíblico, nós percebemos o seguinte, que a afirmação de Cristo em Lucas 7, 28 e em Mateus 11, 11, afirma o seguinte: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Cristo não falou entre os encarnados. Nem reencarnados. Nem reencarnados, né? Segundo ponto, o próprio João Batista disse que ele não era Elias. Isso está em João 1, 21. E eu queria ler esse texto. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Então João Batista, ele sabia melhor do que qualquer um quem ele era. Sim. Não é, Hamilton? E João Batista afirmou que ele não era Elias encarnado. E João 10, 41 diz o seguinte: João não fez nenhum sinal, nenhum milagre para provar que ele era o profeta que iria preceder Cristo. Agora, Elias foi diferente. Sim. No Antigo Testamento, Elias ressuscitou mortos, fez que descesse fogo do céu, realizou milagres, coisas que João Batista nunca fez. Nós podemos ler sobre Elias, né, o que ele fez em 1 Reis 17, 19 a 24, capítulo 18, verso 41 a 46 e 2 Reis 1, 9 a 16. Então aqui fica claro nesses argumentos bíblicos de que não eram a mesma pessoa. Sim. E tem um detalhe, Hamilton, aqui que Allan Kardec esqueceu. Elias não morreu. Pois é, esse é o principal argumento que nós temos na Bíblia, né? Esse é o principal. Como é que vai reencarnar de alguém que não morreu? Exatamente. Lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 11 a 14, menciona-se que Elias foi levado vivo para o céu, ele não morreu. Está vivo hoje. E está vivo hoje no céu. Então, como com uma pessoa que não morreu pode reencarnar? Então, Allan Kardec interpretou errado Mateus 11, 13 a 15. Devia ter lido toda a Bíblia. Deveria ter lido toda a Bíblia. É verdade.
Tem um outro texto, Hamilton, que Allan Kardec usa também, que eu lembrei-me agora aqui, que é João 3, 1 a 12. Ali o texto fala do novo nascimento. Sim. E para Allan Kardec, nascer de novo, quando Cristo fala assim, é importante que vocês nasçam de novo, Allan Kardec interpretou esse termo como reencarnar. O espírito ir para um novo corpo. Mas nascer de novo não é isso. Não é isso biblicamente. A experiência do novo nascimento, Hamilton, é uma das mais lindas e sobrenaturais que existem. E o novo nascimento na Bíblia, ele é feito pelo Espírito Santo e é uma transformação do interior do ser humano. Aquele ser humano que antes matava, que antes adulterava, falava palavrões, ele é transformado. Então o conceito de Allan Kardec sobre o novo nascimento, ele tira o brilho do conceito bíblico do que é o novo nascimento. Jesus afirma que o novo nascimento, ele é nascer de novo e nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? É ser batizado, mergulhado nas águas. Quando o indivíduo é mergulhado nas águas, ele dá uma demonstração externa, Milton, de que internamente ele foi transformado. E nascer do Espírito não é reencarnar, é ser transformado pelo Espírito Santo. Sim. Pois em João 16, 8 a 10 é dito que é o Espírito Santo quem nos convence de que somos pecadores. E Gálatas 5, 22 e 23 afirma que o Espírito Santo implanta em nós o fruto do Espírito, que é composto de 9 qualidades bonitas de caráter. Sim. Amor, alegria, paz, paciência e tudo mais. Então, João 3 não fala de reencarnação. O nascer de novo em João 3 é ser transformado pelo Espírito Santo. Esse assunto continua. Continua. E agora o ouvinte deve estar perguntando, mas eu gostaria muito de ter uma cópia, gostaria muito de ouvir de novo, gostaria muito de ter a gravação desse programa, como é que eu faço? Preciso pagar? Vamos passar para o ouvinte então essas informações? Vamos passar, Hamilton. No site da Rádio Novo Tempo você pode ouvir novamente essa mensagem, www.novotempo.org.br/rádio, vá até áudios, procure lá a série O Assunto É, de lá você vai encontrar toda ela completinha à medida que formos apresentando aqui pela Rádio Novo Tempo. Você pode ouvir novamente, pode fazer o download. Agora, se quer uma cópia escrita, Leandro, como faz? Olha, o ouvinte pode solicitar por e-mail, acessar o blog ou inclusive escrever uma carta. Então, o blog qual é? O blog é www.namiradaverdade.com.br. Lá estará uma cópia, o texto completo do assunto que nós estudamos hoje, o estudo bíblico. Por e-mail, basta o ouvinte escrever para escolabiblica@novotempo.org.br e por carta, se o ouvinte não tiver e-mail, pode escrever para o programa O Assunto É, Caixa Postal número 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Então, e o mais importante, Hamilton... E tem o telefone também. E tem o telefone, 0 operadora 12-2127-3121. E o mais importante de tudo, Hamilton, isso é gratuito. Não o material tem custo é gratuito, não tem custo algum. Nós queremos, o interesse da Rádio Novo Tempo é que o ouvinte entenda a palavra de Deus, que pode torná-lo sábio para a salvação, como afirma 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E é sempre importante, antes de encerrar, lembrar, nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos aqui apresentando o outro lado daquilo que é propagado em toda a mídia, em livros, em filmes, em novelas. Propagado de forma errada. De forma errada. A palavra de Deus trazendo a resposta para essa questão tão importante. Exatamente, amigo. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço, amigo. Que Deus abençoe a você e a todos os nossos ouvintes do programa O Assunto É. Um abraço a você, ouvinte, e até o próximo encontro. Você ouviu pela Novo Tempo. O Assunto É.